O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ela vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso aconteceu. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-la? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme lhes pediam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, de fato, o que une Cristo aos seus apóstolos, ou seja, o que os torna prediletos, é nada mais do que a pobreza apostólica e a grande alegria e liberdade evangélica que Cristo encontrou no coração dos apóstolos. Esta alegria do Evangelho e esta liberdade também que o Evangelho proporciona no coração, elas fazem crescer o reino de Deus. E o reino de Deus, como nós ouvimos no Evangelho, não é comida, não é bebida, nem é a ostentação das coisas materiais. Nós aprendemos em nosso Senhor Jesus Cristo que o reino de Deus é uma vida de santidade, que o Evangelho chama de justiça, e que essa justiça é uma virtude adquirida por meio dos primeiros passos, como hoje nós enviamos, e pedi aqui no meu coração que São Martim curasse-me. Nesta hora, o pai de Teresinha, a santa, na hora que ele falou isto, eu sempre recordo como uma palavra vocacional. Teresinha, eu te tiro do chão da nossa casa e te planto em um chão muito mais fecundo, que é o chão da igreja. Mas eu nunca pensei que iria falar isso estando já dentro da igreja, né? E unimos-nos também ao sentimento do coração, Mariane, do vosso pai Maurício, que com um laço tanto de sangue
como também, claro, espiritual, porque o verdadeiro amor, ele eleva-se a uma dimensão espiritual, como é o caso da vossa mãe, que no céu, a vossa mamãe que no céu se encontra, de modo que é muito belo contemplar essa dimensão da igreja e saber que não há desespero, não há tristeza, não há angústia que nos separe, porque o nosso laço, ele foi elevado por nosso Senhor Jesus Cristo a uma dimensão infinita de uma eterna vida. Como meditava no início, esta santidade ela é conquistada como um prêmio, como um mérito. É Cristo quem concede, é Cristo quem nos mereceu. E a nós cabe então continuar essa experiência de aprender de Cristo na sua escola, na escola do ressuscitado, que nos envia e nos leva também a um conhecimento tal que hoje você tem esta infância, iniciando sua infância espiritual, mas você daqui a alguns tempos será a sua própria mãe, será o seu próprio pai, porque assim é que nós tratamos as freiras, as religiosas, senhoras de si. E isto não é igual ao mundo moderno pensa, é no sentido da maternidade espiritual. E rezamos para que você cresça a essa estatura de uma maternidade espiritual, de modo que você seja um luzeiro aonde você for, e tenha também, como eu tenho essa graça de ter muitos filhos espirituais, como cada uma dessas vocações que hoje também vem lhe apresentar. Elas têm esta conta com nosso Senhor Jesus, de modo que um dia nosso Senhor Jesus cobrará de nós nesta semeadura do seu reino, como nós ouvimos tão belíssimamente bem no Santo Evangelho de hoje, na comemoração de São João Bosco. Sobre São João Bosco, algumas palavrinhas para concluir esta parte inicial, que é o cultivo da santidade por meio da primeira virtude, que é a virtude da prudência. A virtude da prudência ela é a mestra de todas as outras virtudes. E essa virtude da prudência faz a gente conhecer mais a Deus, conhecer mais a nós mesmos, para que a gente possa amar a Deus e ao próximo como Deus quer que a gente ame a Ele mesmo, ao próximo e a nós mesmos, que é por meio destes três movimentos: a castidade, a paciência e a fortaleza. Então, só podemos amar a Deus com castidade, só podemos amar o próximo com paciência, e só podemos amar a nós mesmos com fortaleza, para suportar as próprias fraquezas e insistir. E que você não seja você mesma que vá realizar esta colheita, mas sim Jesus Cristo, porque essa colheita não é de frutos numerosos, mas é de frutos qualitativos. Quanto que você se abandonou, quanto que você se abandonou nesta liberdade e quanto você se abandonou também nesta alegria, porque é ela quem faz superar todas as tribulações, tormentas deste mesmo mundo que nós somos depois enviados. Mas paciência.
uma coisa de cada vez. Depois, a escolha do dia de hoje, por providência, em um curto tempo não temos muitas opções, mas não poderia ser tão excelente como a comemoração de Dom Bosco, como ele era conhecido, irmão, não porque ele era bispo, ele era um presbítero confessor. E muito me anima o método de São João Bosco, um músico que só toca uma tecla: confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão e comunhão. Parece que Dom Bosco não tinha outra, ele não tem, apesar de escrever um pouco, 100 livros por aí, mas o conteúdo dele era muito restrito, né? Ele preferia prevenir do que remediar, e a sua prevenção é esta, né? Então, que você visite sempre nosso Senhor Jesus Cristo com esta dor dos vossos pecados, por conta da mancha do pecado original, mas com gratidão por meio da graça santificante que nosso Senhor Jesus lhe concedeu no seu batismo e lhe deu um nome. E este nome está gravado na palma das suas mãos, e o seu nome está inscrito no livro da eternidade. E essa eternidade, ela é uma vida que começa depois da morte, e era o que São João Bosco sempre dizia, que não tem como fazer acordo com a morte. Um dia ela chega, e que a morte é esta passagem para a vida verdadeira, que é quando nossa alma ela volta para Deus, e ela deve viver eternamente segundo os méritos de bondade que você hoje continua. Então, queridos fiéis, que hoje nós aqui estamos, e também Mariane com seu pai, seus familiares, nós ficaremos sempre unidos e desejosos que frutifique muito mais as vocações nesta paróquia religiosa e também sacerdotal e, claro, matrimonial, porque senão não tem crianças, e bastaria que a metade ou terça parte daquelas crianças que fizeram a primeira Eucaristia estivessem hoje, para ver o exemplo, né? E que você possa frutificar em frutos, e que nos encontraremos sempre nos momentos fortes das transições da nossa formação, tanto da paróquia, como também no seu crescimento dentro do carisma do Instituto das Irmãs Diocesanas. E eu não poderia também deixar de lembrar que quando nós nos conhecemos, Rosi falava: olha, tem umas irmãs que querem fazer um curso de Bíblia. Eu disse: não, já está tendo mês de maio, tal, aquela coisa toda, né? E depois que nós nos conhecemos, e ela dizia que queria ser freira, e eu ficava quieto, calado. Eu ficava pensando: meu Deus, eu já rodei o mundo, eu já conheci tanta congregação de freira, meu Deus, qual é aqui esta moça vai se encaixar? Aí depois as irmãs vieram, e aí eu fui vendo, achou, e eu disse: se eu não tivesse conhecido o Instituto das Irmãs Diocesanas, eu diria que você não tem vocação. Mas como agora eu conheci o carisma, que é belíssimo, né, de ser um elo entre o padre e o povo, está na paróquia, mas de um jeito diferente, né, de um jeito, né, próprio, né, das irmãs, que eu resumo em uma palavra, que não é o que ela quer dizer, mas é somente aquilo que eu vejo como um traço de personalidade na vocacionada que no Instituto entra, que eu teria também pena de vocês por estar acolhendo ela.
Mas como todos são doidas, eu disse, se eu não conhecesse umas irmãs tão doidas como elas, eu dizia que você não tem vocação. Mas no sentido de ser realmente tudo para Cristo, de até jogar bola, de se fazer uma com a comunidade. E a gente sabe da potência do Instituto, né? Da formação, do estudo, da oração, da espiritualidade, tudo de belo, da seriedade, né, que elas têm, e da honestidade que elas têm também no sim e na sua proximidade com a igreja, principalmente do Senhor Bispo, nosso arcebispo Dom Delson. Então tudo isso confirma e comprova que elas são muito livres, como Cristo inspira seus corações, e que elas são muito alegres na alegria do Evangelho, e que vocês nunca percam este traço característico do carisma, e que vocês estão só começando a caminhada como comunidade, e que eu sou muito grato, né, por tê-las conhecido e por hoje fazer esta passagem, né, com vocês, de acolher esta vocacionada que hoje aqui na comunidade se despede para a continuidade da sua caminhada que começou quando ela ainda estava no seio materno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.